Olá, irmãos da paz do Senhor. Meu nome é Keila, líder do PG de Mulheres, PG Reconciliar. Hoje vamos ler Esther, do capítulo 3 ao 6. Vamos lá? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedeta, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que ultrapassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para que verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os mantém, e eu porei nas mãos do que fizeram a obra de 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedeta, a Gagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para que fazeres dele o que é bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e às principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei de cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação.
e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e seus eunucos e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe seu cilício, porém ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E, saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera, que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita, que se publicara em Susã, para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, e lhe suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester para que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Capítulo 5. Sucedeu, pois, que, ao 3º dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha o rei a Amã, e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã, que cumpra o mandado de Ester. Vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Ester tinha preparado, disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Ester e disse: minha petição é requerimento, e requerimento é: se achei a graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, ou outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã
ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, aquilo em que tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigitã, de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por si a Mardoqueu? E os jovens do rei, servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para que lhe fazer a honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à sua mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixeis cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu
de quem já começaste a cair é de semente dos judeus. Não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparava. Amém? Vamos fazer uma breve oração agradecendo pela palavra? Senhor e maravilhoso Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela é completa e maravilhosa para as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, discernimento, que a tua palavra ela transborde em nossos corações, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado. Amém.